Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, num dia muito importante aqui para o Brasil, porque hoje a CPI do Senado apresentou o rol de pessoas que estão sendo responsabilizadas ou incriminadas por essa tragédia sanitária aqui no nosso país, que vitimou tantas pessoas que a gente conhece, muitas que a gente não conhece, mas os números são absolutamente estratosféricos. Um país que tem mais de 21 milhões de pessoas que passaram por algum tipo de problema, algum tipo de contaminação, as pessoas tiveram ali algum contato com o hospital, não é pouca coisa. Pessoas que estiveram ali frente a frente com os profissionais de saúde, com o medo, com as incertezas, isso não é pouca coisa. Muitas pessoas acreditam, e a história do Brasil às vezes nos dá muitos exemplos, né, que as CPIs não dão em nada, que a CPI pode terminar em pizza. Será? Gente, se coloque na condição de alguém que por algum infortúnio, algum acidente, algum delito, foi envolvido ali numa investigação policial e ao final o delegado de polícia aponta seu nome como uma das pessoas envolvidas ou responsabilizadas. Você vai dormir tranquilo? Você vai ter a certeza absoluta que isso não vai dar em nada? Você vai ter a certeza absoluta que o procurador de justiça, ou promotor de justiça, ou alguém do Ministério Público vão olhar para aquele inquérito, vão achar que você é uma pessoa absolutamente inocente, não vão oferecer denúncia? Pois bem, o que está acontecendo agora no nosso momento é exatamente a reprodução dessa situação, mas numa escala maior, numa escala muito mais grave, numa escala que envolve também a política. Pode ser, nesse momento, que o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, por ser um aliado notório do presidente da República, que ele tente fazer algumas vistas grossas em cima de tudo que está sendo apresentado para ele. Mas ele não vai ficar no cargo para sempre. O ano que vem nós teremos eleições. E se o Bolsonaro não conseguir se reeleger, a tragédia para ele e para essas pessoas todas já está bastante delineada. Se entrar um procurador-geral da República, que seja uma pessoa correta, uma pessoa isenta, uma pessoa idônea e faça o trabalho que um promotor de justiça tem que fazer, essa gente toda vai ter um destino muito complicado. E o presidente da República terá o pior dos destinos no meio dessa história toda. Bom, vou falar mais dessas situações com vocês, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever aqui, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal, e também a enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Então, meu amigo, minha amiga, você dormiria tranquilo diante de um quadro como esse? As pessoas que estão sendo envolvidas agora, algumas estão fazendo pouco caso. Mas isso me lembra muito a figura do Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, governador, que também fazia uma espécie de pouco caso. Figurou com um lencinho na cabeça, fazendo galhofas, né, fazendo festejos. Né? O poder tem esse tipo de situação, ele inebria muitas pessoas. Ele achou que jamais aconteceria alguma coisa com ele. Pois bem, está condenado a mais de 300 anos de cadeia e ninguém fala mais nele. Não tem gente alguma indo lá para a penitenciária para fazer algum tipo de apoio, para gritar mito, alguma coisa desse gênero, né? Então, a figura está ali no ostracismo total. E na política, no meio do mundo inteiro, ou na história do mundo, acontece isso. Quando alguém perde o poder político, a pessoa sai do foco das atenções sociais, ela fica entregue exclusivamente à máquina de moer gente, nas penitenciárias, nos escaninhos do Poder Judiciário, nas sentenças judiciais. Isso vai acontecer com muitos personagens, como a gente já tem afirmado aqui, não é bola de cristal, é só analisar a história do mundo, a história do direito no mundo, a história do Brasil, como funcionam as instituições, como funcionam os poderes políticos, os poderes econômicos, como eles tratam as pessoas que são descartadas, que será o caso do Bolsonaro, que não é liderança de absolutamente nada, não tem luz própria alguma, ele é uma figura que funciona como um grande fantoche, com um discurso pré-moldado, repetitivo, que engana muitas pessoas que não conseguem prestar atenção na realidade, até porque são pessoas que lutam pela sobrevivência no dia a dia, lutam pelo emprego, lutam para colocar comida em casa, para abastecer o seu veículo, para trabalhar, enfim, pessoas que estão cuidando objetivamente de um dia atrás do outro e não tem muita percepção do que está acontecendo no mundo de uma maneira geral e no Brasil especificamente. O discurso fácil dos estelionatários para essas pessoas, ele é muito eficiente.
O Bolsonaro, ele tem feito discursos mentirosos durante 3 anos, engabelando muitas pessoas aqui no nosso país, sem a contestação dos grandes veículos de comunicação. Gente, todo mundo está vendo, parece até que a gente tem bola de cristal, né? Que o Bolsonaro, ele sofreu uma reprimenda das redes sociais. Ontem eu tinha comentado com isso que era necessário que a CPI fizesse também ações para tirar o presidente da República do ar das redes sociais. Muitas pessoas bolsonaristas que entram aqui de vez em quando falam: você não tem medo de ser censurado também? Está pregando um tipo de censura ao presidente da República? O que eu respondo para essas pessoas? Meu amigo, minha amiga, você tem medo da polícia? Aí o cara pergunta: mas por quê? Você só pode ter medo da polícia se você estiver cometendo crime. Se você não estiver cometendo crime, quando passa um policial perto de você, você cumprimenta. Não é? Aqui é a mesma coisa. Por que eu vou ter receio de algum tipo de censura se eu não cometo crimes, se eu não espalho mentiras, se eu não uso isso aqui para me locupletar? Então eu não tenho que ter receio nenhum de estar aqui com vocês conversando, falando essas coisas, inclusive apontando responsabilidades de altas autoridades da República, coisa que eu nunca pensei na minha vida. Nunca pensei que eu pudesse chegar aqui na internet e falar as coisas que eu sou obrigado a falar, do ponto de vista crítico, em relação à figura do presidente da República e de autoridades que estão próximas dele, né? Então, aqui a CPI está pedindo aqui que o presidente seja retirado do ar, como foi lá retirado do ar também nos Estados Unidos, o presidente norte-americano. Seria uma atitude de preservação da verdade, preservação da civilidade, da civilização, a preservação da paz, da ciência, da verdade, enfim, para isso que as redes sociais foram criadas. O Bolsonaro, ele diz que não está nem aí para o que está acontecendo. Hoje ele estava lá em Roraima, vejam vocês, né, preocupado com os venezuelanos que estão entrando no Brasil. Então, informaram para ele que chegaram 62 mil venezuelanos nos últimos anos aqui no nosso país, só que não informaram para o Bolsonaro que foram presos 57 mil brasileiros na fronteira dos Estados Unidos, tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, fora os que conseguiram entrar, que não foram detectados, e fora os que entraram legalmente também. Pessoas que estão saindo aqui do nosso país. E dá para acreditar que o Bolsonaro tem algum tipo de preocupação com direitos humanos? O Bolsonaro, que nunca visitou um hospital, foi lá fazer presepada, fazer um tom de preocupação com nossos irmãos venezuelanos, ele nunca olhou para os nossos irmãos brasileiros, estão comendo comida estragada dentro de caminhão de lixo, enfim. Um homem que fica o tempo todo reproduzindo nas redes coisas tão mentirosas que não são contestadas, isso me deixa muito chateado, muito irritado, muito revoltado às vezes. Porque quando ele fala o que estragou o Brasil foi a política do fique em casa. E aí, gente, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver fotos desses profissionais de saúde que nos salvaram. E muitos deles morreram, pagaram com a sua própria vida para tentar nos salvar. Mais de 20 milhões de brasileiros tiveram a Covid aqui no Brasil, né? E que foram tratados por esses heróis, né? Pessoas assim, você entrar na internet, vocês vão ver muitas campanhas de médicos pedindo para a gente não se contaminar, pedindo para a gente ficar em casa. E esses profissionais, eles encararam o discurso de um presidente falando em sentido contrário, para a gente se contaminar, provocando aglomerações, cenas explícitas de aglomerações, de desrespeito a esse tipo de pensamento, esse tipo de providência, que era a única providência capaz de evitar a disseminação da pandemia aqui no nosso país. Se vocês resgatarem, gente, é sempre legal a gente ter esse olhar, porque foram os heróis, foram as pessoas. Eu fico pensando assim, se eu sou médico, estou tentando salvar pessoas, estou vendo o hospital abarrotado e vejo uma figura dizendo para as pessoas não cumprirem esse protocolo, para as pessoas levarem a vida normalmente, como é que eu trabalho, como é que eu lido com esse tipo de situação? Como é que foi o drama enfrentado por essas pessoas? E é admirável como é que teve médico aqui no nosso país que aderiu a essa insanidade de uma pessoa como o Bolsonaro para pregoarem tratamentos que não funcionavam, enfim, é um desrespeito com os colegas, né? Certamente eram médicos que não estavam nessa linha de frente, eram médicos de outras especialidades, eu denunciei isso inclusive aqui, que muitos deles ganharam dinheiro com essa história do tal tratamento precoce. Faziam listas ali, você entrava na internet para ver o médico que estava prescrevendo o tal tratamento precoce obviamente, eles cobravam uma grana bem
considerável, né, para fazer as consultas. Infelizmente, os grandes veículos de comunicação, eles têm uma atuação muito de cumplicidade com o Bolsonaro está fazendo, porque tudo é interesse econômico no final da história, né, gente? Na sexta-feira, logo após a live do Bolsonaro, eu fiz um Portal do José onde eu falava esse absurdo, essa insanidade, esse crime cometido pelo Bolsonaro de associar a vacina à AIDS, de mentir sobre o número de vacinados no Reino Unido que morreram, enfim, uma série de mentiras. Eu pergunto para vocês, por que eu aqui sozinho, fazendo minhas pesquisas e observando, eu consegui detectar esse tipo de situação e empresas como as grandes veículos de comunicação, simplesmente eles ignoraram, ou eles não viram, ou eles viram e não querem informar a população, ou eles viram e não querem colocar a população com olhar crítico em relação ao presidente da República, ou eles viram e estão querendo preservar o presidente da República para preservar uma política econômica da qual eles são sócios, da qual eles são propagandeadores, da qual eles são também sócios e parceiros em vários mecanismos, várias estruturas. Bem, quando você olha, por exemplo, o que está acontecendo, você vê que no final da história nós estamos muito preocupados com essas situações, mas o jogo está sendo jogado, né? A crise está indo e qual a solução? É aproveitar que a gente está atordoado, que a gente está levando muita pancada e fazer coisas como essa aqui. O governo avalia projeto para vender a Petrobras. Eles só sabem fazer isso, vender. O Guedes fica fazendo esse discurso estelionatário dele, que nós estamos num governo repleto de estelionatários, mas o Banco Itaú vai dando esse tipo de previsão para a gente, ó, que o Guedes está dizendo que vai crescer, mas o Banco Itaú está dizendo para os seus acionistas que o ano que vem nós vamos ter uma recessão e o Brasil vai descer 0,5%. Mas na cabeça do estelionatário mor, as coisas estão indo muito bem, o Brasil está se recuperando. Mas para a gente não ficar só no discurso, assim, sem trazer muitos elementos, eu vou colocar para vocês o que o Paulo Guedes falou essa semana com o Bolsonaro e o que ele falava há um ano atrás sobre o que eles estão fazendo agora com o trato do orçamento público, da política de teto de gastos, né? Enfim, essas coisas que acontecem aqui no Brasil e que são utilizadas sempre de uma maneira estelionatária. Vamos ver a fala dele agora da semana e vamos ver depois de um ano atrás. Vamos lá. Isso com as gerações futuras. Mas se você perguntar para as gerações futuras, nós vamos deixar 17 milhões de famílias brasileiras passando fome? Eles vão dizer que não. Eles vão dizer o seguinte, olha, façam um outro sacrifício aí, por exemplo, a reforma administrativa, que aí vocês poupam para gerações futuras 300 bilhões. E aí vocês podem dar o segundo bilhão. Então, esse símbolo, que é o teto, nós estamos lutando com ele. Era muito fácil para o presidente chegar e falar assim, Paulo Guedes, vai embora para casa, eu vou dar 600, 700 para todo mundo, e ser um governo populista. O presidente não é populista. Ele é popular, é diferente. Então, aqui ele está defendendo aqui a política do teto de gastos. Foi um programa do UOL, eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo, e depois tem aqui a fala do Paulo Guedes de um ano atrás. O que ele falava sobre esse discurso dele de hoje, né? Se alguém fizesse esse discurso, como é que ele deveria ser tratado? Vamos ver aqui. Fazer só uma coisinha agradável para todo mundo, para ganhar a eleição, é muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juro sobe, se você fala assim, vamos furar o teto, sobe 1% o juros, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões era o Bolsa Família antigo, estava 30, são quase 3 Bolsa Família. Então é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar a uma segunda onda, aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar o teto. Agora, você furar teto para fazer política, para ganhar eleição, para garantir que... Isso é irresponsável com as... Então, esse é o discurso que o próprio estelionatário é desmentido por ele mesmo, né?
E aí vocês vão falar assim, mas será que você não pega pesado com essa coisa? Gente, olha só, eu sempre gosto de salientar que eu não tenho nada contra a pessoa jurídica, Rede Globo, Bandeirantes, SBT. A questão não é essa. A questão é analisar como funciona o sistema econômico do nosso país e as ferramentas que eles têm para distrair a população, para que nós não percebamos como nós estamos ainda numa escravidão disfarçada, como nós temos ainda grandes contingentes do povo brasileiro que estão sendo explorados e pequenos contingentes da pirâmide econômica que estão se nutrindo cada vez mais e melhores diante desse desequilíbrio, dessa situação tão grotesca de desigualdade aqui no nosso país. Quando a gente pega esse livro aqui, que fala dos 50 anos do Jornal Nacional, né, que eu pesquisei pra caramba, enfim, eles não falam da ditadura militar aqui. E por que eles não falam da ditadura militar? Se eles foram capazes de apoiar a ditadura militar, porque durante 17 anos, desde que o Jornal Nacional foi criado, a Rede Globo de televisão foi criada, o Jornal Globo da família Marinho passou 17 anos fazendo editoriais apoiando a ditadura militar. Então, se eles foram capazes de apoiar uma ditadura militar, e quando a gente fala de ditadura militar, a gente tem que explicar o que aconteceu, né? Aconteceu sequestro, aconteceu morte, aconteceu tortura, aconteceu desaparecimento de cadáveres de pessoas queridas, pessoas que nunca mais foram identificadas, aconteceram roubos, aconteceu corrupção, aconteceu também entrega de valores do nosso país para interesses internacionais, enfim, tudo isso acobertado por esses veículos de comunicação que nunca levantaram uma vírgula para fazer nenhum tipo de crítica. Só depois, quando o processo de redemocratização já estava mais desenhado, eles começaram a ficar chateadinhos e mostrar que estavam contra a ditadura também. Se eles foram capazes desse comportamento, apoiar um governo como o de Bolsonaro, que está fazendo a mesma entrega e que está praticando ao mesmo tempo tantos desrespeitos ao povo brasileiro, para eles é café pequeno. Compete a nós que temos essa ferramenta para a gente se comunicar, de estar denunciando. Meu amigo, minha amiga, você está sendo enganado. O Bolsonaro não manda nada, quem manda é Paulo Guedes, e Paulo Guedes está a serviço desses grupos todos, e Paulo Guedes não vai sair do governo agora, ele vai ser o último a pagar a luz, porque ele está num casamento de conveniência, tudo por dinheiro, ali ninguém ama ninguém, ali tudo é para negócio, é o que eles estão fazendo hoje, e o Bolsonaro está se prestando a ser o garantidor desses esquemas todos aqui no nosso país, mas a hora dessa gente já está chegando, aqui no nosso portal mesmo, cada vez menos pessoas estão tendo a coragem de vir aqui fazer algum tipo de fala agressiva. As pessoas estão mais agora preocupadas com o preço do combustível, o preço das comidas dentro dos supermercados, estão vendo as máscaras caindo. E os youtubers e os formadores de opinião dessa gente, muitos deles estão encalacrados agora nesse rol da CPI. Gente, eu fico por aqui. Espero ter jogado aqui algumas questões que podem ser novidades para muitos, mas para você que acompanha o nosso portal, já dá para ver aqui quantas coisas a gente tem conseguido revelar ao longo desse tempo. E vamos insistir aqui, porque o Bolsonaro, a saga dele ainda nem começou. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.